duas leituras de suma importância na nossa caminhada de seguidor de Jesus Cristo, a nossa caminhada de construtores do reino de Deus. Primeira leitura, São Paulo escreve aos Romanos, falando da atuação do Espírito na vida daqueles que se dispõem a entrar nesse caminho. E diz São Paulo que é o Espírito que intercede por nós. E ele usa até uma linguagem meio infantil, com gemidos inefáveis. Gemidos inefáveis, dá até a impressão que aquela criança, quando começa a resmungar lá no berço, e a mãe sabe muito bem o que ela está precisando. É mais ou menos isso que São Paulo quis dizer. Intercede por nós, porque esse Espírito é o próprio amor. O amor de Deus é tão grande que ele começou a se dividir, embora se fosse uma única pessoa. Portanto, Deus Pai, o Espírito, o amor, que cria o Filho. Portanto, o Pai, o Filho, cria no Espírito. Olha que coisa bonita. Toda a criação de Deus, ela gira em torno das três pessoas. Portanto, o Espírito é aquele que nos ensina a rezar, é aquele que intercede por nós, porque é o amor em pessoa, é o amor de Deus transformado em pessoa, e é esse amor de Deus que vai dar força para o cristão atravessar o grande deserto da vida, mas atravessar com uma certeza, que nós vamos entrar pela porta estreita. Quem enfrenta as dificuldades do dia a dia, na certeza de que o Espírito intercede, quem caminha diante das tribulações do dia a dia, na certeza de que Deus caminha junto, quem enfrenta as noites escuras, na perda de alguém querido na nossa vida, na perda, muitas vezes, de pessoas que eram o nosso amparo, mas atravessa essas noites escuras, na certeza de que Deus é luz, no finalzinho do túnel, capaz de apontar todas as soluções. E é nessa caminhada que Lucas coloca o Evangelho de hoje. Indo para Jerusalém, diz o Evangelho. Portanto, a caminhada de Jesus, segundo o evangelista Lucas, foi somente com uma direção: indo para Jerusalém. E ao longo de toda essa caminhada, Jesus ia ensinando os seus seguidores, ia ensinando os seus discípulos. E ao ensinar os seus discípulos, Jesus começa a falar dos valores do reino. Que bonito, ao longo desse ano todo, que nós estamos quase encerrando, o Evangelho de Lucas vem nos apresentar quais são esses valores, o que nós devemos deixar de lado para podermos passar por essa porta estreita. E vão perguntar para Jesus: são poucos os que passam por essa porta? Engraçado que Jesus não responde a quantidade. Jesus, ao invés de responder, Jesus fala das exigências: esforçai-vos para entrar por essa porta. Não interessa se são poucos ou se são muitos, porque há muitos que serão os últimos. E aqueles que estão se empenhando, dizendo não a todo instante, fazendo da vida uma vida de renúncia, dizendo não ao pecado, esses entrarão, porque estão fazendo da sua vida um eterno construir do reino de Deus. Não é isso que a gente pede todas as vezes que a gente participa da Eucaristia? Que a nossa vida possa ser a vida de Cristo, que as nossas práticas sejam as práticas de Cristo, que a nossa família seja o modelo da família de Nazaré, família de obediência, família de amor, família de entrega. Quando a gente abre os nossos jornais, a gente percebe os valores da família sendo jogados na lata do lixo. Quando a gente abre os jornais e percebe, esses dias o padre abriu o jornal e eu vi uma matéria lá que eu fiquei de cabelo, um pouco de cabelo, ele ficou louco. Uma mãe que diz que o filho com 10 anos, ela já coloca lá dentro da sua carteira um preservativo, porque não sabe a hora que ele vai precisar. A outra mãe que dizia que com 15, 16 anos, ela já deu um pouquinho de maconha para o filho experimentar, porque é melhor fumar dentro de casa do que fumar na rua.
os valores da família sendo jogados no esgoto. Como é que nós vamos construir uma família cristã? Uma família cujo centro é o próprio Deus, se nós colocamos, penduramos tudo que o mundo apresenta dentro da nossa família. O mundo não quer que a nossa família seja santa, porque quando uma família é sã, o mundo se santifica. Quando uma família se deixa levar por tudo isso que o mundo coloca dentro das nossas casas, nós sabemos que aí dificilmente entrará a santidade. Por isso é preciso olhar com muita atenção para as nossas famílias. Os pais precisam olhar com muita atenção para o desenvolvimento dos seus filhos. Quais são os tipos de programas que andam assistindo? Quais são os sites que andam baixando lá na internet? Só assim nós vamos fazer com que de fato Deus possa ter um lugar definitivo dentro das nossas famílias. E juntos, de mãos dadas, passaremos sim por essa porta estreita que o Evangelho vem nos dizer hoje. Mesmo que o mundo tente alargar essa porta para que possamos passar por volta, nós devemos fazer sempre a opção pela porta estreita. A porta estreita é aquela porta que eu jogo aquilo que eu pendurei na minha caminhada, senão não passo. Quanto mais coisa a gente acumula na nossa vida, mais difícil vai ficar de passar por essa porta. E essa porta é a entrada para o reino de Deus. Não existe reino de Deus acontecendo se não existir vida de oração, se não existir vida de renúncia, se eu não jogar fora aquilo que o mundo foi pendurando nas minhas costas ao longo de 10, 20, 30, 40 anos. Por isso vamos pedir essa graça para Deus nessa noite. Que a nossa família possa passar por essa porta estreita. Que a nossa família possa ser exemplo de família voltada para os valores do reino. Que a nossa família possa ser família de oração. Que a nossa família possa ser família de testemunho. Onde há testemunho, existe uma multidão de gente atrás. Onde há só palavras bonitas, talvez uma pequena comoção. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.